Isso. Foi basicamente isso que eu falei na semana passada. Na semana passada, não, antes da Páscoa, da parada da Páscoa, falando um pouquinho sobre Moisés, tá? Moisés, que, como eu disse para vocês, era o príncipe do Egito, estava num momento muito complicado da história do Egito, onde que os Hicsos invadem pelo norte o Egito, e aí o faraó Sete II, tá? Manda matar todos os primogênitos. Isso é bem interessante, porque isso vai acontecer também na época de Jesus, com Herodes, né? Herodes o Grande, ou Herodes Antipas, né? Isso tem marcação historiográfica, se tem relatos historiográficos falando sobre isso. Herodes recebe uma notícia do Oriente, daí que vem toda a composição dos reis magos, né? Gaspar, Melchior e Baltazar, que nasceria um rei em Israel. E esse rei era um rei mítico, um rei profeta, um rei que seria o Messias. Claro que a gente, quando chegar um pouco mais na questão de Jesus, vocês vão perceber que por que o judeu vai perseguir Jesus? Visto que, num primeiro momento, ele não fala que é o Messias, mas quando ele é interrogado, ele fala, sim, eu sou o Messias. Por que os judeus não o acolhem? E por que era muito difícil um judeu se converter ao cristianismo, só depois da pregação de Paulo? Porque, para o judeu, eles queriam um Messias guerreiro. Eles queriam um Messias aos moldes de Davi, aos moldes de Gedeão, aos moldes de Sansão. E não um Messias crucificado. Paulo, inclusive, vai perseguir o cristianismo no início do cristianismo, na gênese do cristianismo, porque ele tinha certeza que era impossível um Messias crucificado. A maior prova que Jesus era um farsante para Paulo é que ele tinha sido crucificado. E se você pegar lá em Deuteronômio, está escrito, né? Maldito é o homem que é suspenso entre o céu e a terra. Então, Jesus, para os judeus, era um amaldiçoado. Então, isso vai ser muito interessante. Então, Herodes Antipas manda matar e perseguir todos os primogênitos. E aí tem a questão de Maria e José fugindo para o Egito. A história de Jesus e de Moisés tem um paralelo muito forte. O meu amigo Rodrigo da Costa Lopes está exaltando uma bela caneca do Fluminense. Bem-vindo, meu irmão, prazer. E essa história de Jesus e Moisés, ela é totalmente espelhada. É uma das maiores prefigurações do Antigo Testamento. Nós, nas aulas anteriores, nós vimos algumas prefigurações. A primeira foi Abraão, tá? E a segunda com Moisés, né? Abraão, Isaac e Moisés. Falei um pouco isso para vocês na aula passada, falei um pouco sobre como o Código de Hammurabi vai iluminar historicamente, isso aí fique muito bem claro, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me perguntar aqui na aula, pode me perguntar no WhatsApp, todo mundo que está na aula está no WhatsApp também. O Código de Hammurabi era um código que era já famoso nessa região aqui da Mesopotâmia, tá? Eu tenho o Império Mesopotâmico. O Império Mesopotâmico, o Império Babilônico, é constituído de dois reis principais. O primeiro rei babilônico é Hammurabi, o segundo Nabucodonosor. Nabucodonosor é famoso, foi ele que construiu os jardins suspensos da Babilônia, que era um harém, e ali ele aprisionava, né, as suas concubinas. Hammurabi, ele vai, na verdade, ele vai escrever, compor os... deixa eu só desligar um negocinho aqui. Ele vai compor, na verdade, o famoso Código de Hammurabi, que é uma lei civil, uma lei comportamental. Essa lei civil, ela vai ter 95, se não me falha a memória, artigos.
Alguns positivos e alguns negativos. Alguns de direito, outros de deveres. E da onde que Moisés tira os 7 mandamentos que não são relacionados a Deus? Ele vai tirar exatamente do Código de Hammurabi. Bruno, antes disso, antes do Código de Hammurabi, não tinha nenhuma lei na Terra? Tinha. Que eu falei para vocês na aula passada. Tinha. Só que a lei era uma lei oral e mudava de acordo com a cabeça do governante. Imagina que você vai alugar uma casa, tá? Por exemplo, a casa que eu moro é uma casa alugada. E aí eu vou alugar uma casa. Eu chego para a proprietária e falo assim, olha, o aluguel é quanto? O aluguel é R$ 1.000. E aí eu alugo lá a casa por R$ 1.000. Passou uma semana, ela fala assim, Bruno, olha só, eu pensei um pouco mais, eu acho que o aluguel tem que ser 1.100. Aí eu falo, pô, mas isso não foi isso que a gente combinou. Tá, mas a gente está combinando agora 1.100 ou você me devolve a casa. Aí eu pago 1.100 para ela. Passou um mês, ela fala assim, Bruno, olha só, a minha filha está vindo de outro lugar e ela vai precisar da casa. Olha, o que a gente tem? A gente faz um contrato. E esse contrato vai salvaguardar as partes, o locador, tá? E o locatário. Isso começa com Hammurabi. É a primeira lei escrita da Terra. É interessante que o Hammurabi, ele se obriga a ler, porque ele escreveu, tá? Eu falei isso um pouco para vocês na aula passada, que os 10 mandamentos vão se dividir em 2 rolos, tá? Em como que 2 tábuas. Os 3 primeiros mandamentos são referidos a Deus. Isso é totalmente original. Isso em nenhum lugar tinha. Por isso que a lei mosaica é tão importante para a formação da nossa sociedade. Tá? É muito, muito importante para a formação da nossa sociedade ocidental. Muito importante. Hoje, de certa feita, estamos ainda regidos por essa lei mosaica. Quando você, no Congresso Nacional, tem questões que envolvem aborto, que envolvem eutanásia, que envolvem legalização de drogas, alguns parlamentares vão ainda evocar os 10 mandamentos. Isso é muito interessante. Mesmo que você não acredite nos 10 mandamentos como algo de fé, ele fez parte da formação do mundo ocidental totalmente. Então, isso é totalmente original. Os 7 restantes são referidos à conduta humana. Tá? Isso é muito interessante porque, se a gente pegar 1 Coríntios 13, tá? De 1 a 13, é fácil guardar essa passagem, tá? 1 Coríntios 1, não, 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Vou repetir. 1 Coríntios 1, aliás, 1 Coríntios de 13, de 1 a 13. 1 Coríntios 13, de 1 a 13, tá? É lá o poema sobre o amor. O amor é compassivo, o amor não tem vaidade, o amor não se encolera, e assim sucessivamente. Esse poema, ele é dividido em 3 partes. Primeiro, Paulo, ele vai falar sobre o amor é maior do que qualquer coisa. E ele vai falar do versículo 1 ao 3, ele vai falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fosse uma corneta ou um tambor, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Né? Ainda que eu tenha o dom da profecia, e o dom das línguas, e o dom do conhecimento, e o dom da ciência, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E vai terminar no versículo 3. Ainda que eu pegasse todas as minhas roupas e dividisse entre os pobres e jogasse meus bens ao fogo, se eu não tivesse amor, também eu nada seria. A segunda parte desse poema
vai falar sobre, deixa eu ver se eu lembro aqui, do 3 ao 8, sobre a qualidade do amor. Então vai falar, o amor é compassivo, o amor não tem vaidade. E a terceira parte vai falar sobre a duração desse amor, que é eterno. No finalzinho, no versículo 13, Paulo vai falar o seguinte, olha que interessante. Ele vai falar assim, estou tentando lembrar, ele vai falar assim, existem três coisas, a fé, a esperança e o amor. Algumas traduções, como minha Bíblia de Jerusalém de Zíper, vai falar caridade. Outras traduções vão falar amor, como a Bíblia da Ave Maria, como a Bíblia da Editora Vozes, como a Bíblia da CNBB, se não me falha a memória, salvo engano. Então, os 10 mandamentos também são divididos dessa maneira. A gente vai ter vários discursos da Bíblia que são subdivididos. E os mandamentos também são assim. Isso aqui eu expliquei também um pouco na aula passada, vai mostrar um pouco como cada mandamento vai se encaixar em cada denominação cristã. E eu comecei a falar um pouco sobre isso, tá? Sobre o amor de Deus sobre todas as coisas. Para iluminar essa passagem bíblica, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou pedir justamente para que vocês leiam, tá? 1 Coríntios 13, de 1 ao 13, tá? Isso é uma atividade para casa para vocês. Para você perceber que amar a Deus sobre todas as coisas não é possível sem que Deus seja o protagonista desse amor. Entende? O que eu falei na aula passada para vocês não é apenas iluminado pelo filósofo que eu coloquei para vocês, que é o Max Scheler. Não. O que eu falei para vocês é iluminado por uma passagem bíblica sensacional, que é essa passagem. 1 Coríntios 13, de 1 ao 13. O amor vem ser o protagonista de todas as nossas ações. É interessante que Paulo vai falar em 1 Coríntios 13, vai falar o seguinte: ainda que eu tenha uma fé de mover montanhas, então uma fé taumaturga. O que é uma fé taumaturga? Uma fé que faz milagres. Ainda que eu mande aquela montanha sair de lá e se colocar em outro lugar, sem amor, eu nada seria. Meu Deus do céu, o que é isso? Então, se uma pessoa tem fé de mover a montanha dali para cá, claro que ela tem amor. Não necessariamente. Paulo está combatendo o amor farisaico, a fé farisaica, que é feita para mostrar para os outros. O amor, e aí depois ele vai listar as qualidades do amor, o amor é compassivo, o amor é benigno, o amor não sente inveja, o amor não se envaidece. Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, o reflexo desse amor, entende? O reflexo desse amor é o amor ao irmão. Eu separei aqui uma frase da Edith Stein. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui num texto que eu estou escrevendo, rapidinho. Está lá no finalzinho do texto. E é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, Edith Stein, né? Santa Edith Stein, uma filósofa judia que se converteu. O nosso amor a Deus se mede pelo amor ao próximo. Olha que interessante a frase da santa. Né? Isso é muito especial, uma coisa dessa. Tá? E, tal como a divisão da história lá de Paulo, vai existir uma subdivisão no versículo, aqui também a gente vai ter uma subdivisão. De uma certa maneira que a primeira parte vai reger todas as outras partes. O primeiro mandamento vai ser compilado em relação ao outro. Tanto quando Jesus, quando pergunta aos fariseus, qual é o maior dos mandamentos? Jesus vai falar o seguinte, olha, o maior dos mandamentos é você amar a Deus e amar o próximo.
Então, ele está compilando as duas tábuas da lei. E aí a gente quer, isso eu falei um pouco também, os deveres para com a fé. Responder, preservar, buscar entender, defender e difundir. E aí tem as virtudes teologais, um pouco do que eu falei para vocês na semana passada. Parei exatamente aqui, tá? Exatamente aqui nessa questão, eu parei e vou retomar. Não tomar seu santo nome em vão. Esse mandamento, minha gente, é um mandamento extremamente judaico, tá? Por quê? O judeu não podia falar o nome de Deus, o nome Iavé, que está escrito aí em hebraico, fora do templo. Ele só podia falar o nome de Deus dentro do templo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar alguns apelidos para Deus, tá? Não apelidos, mas nomes que não são Yahvé, tá? Por exemplo, Adonai, Elohim, El Shaddai, Emanuel, tá? Todos são nomes que estão em torno do nome santo de Deus, tá? Então, é um mandamento muito interessante, porque a palavra para o judeu é algo que a gente não consegue nem mensurar o que é. A gente fala uma coisa hoje, outra amanhã. O judeu não é assim. O judeu não tinha uma cultura letrada como nós temos. A gente vai ter uma cultura letrada, gente, uma cultura de coisas que estão escritas, ó, depois do mundo grego, depois do mundo romano. O judeu não era assim. Então, a palavra para o judeu era algo muito forte, muito sacrílego, tá? E aí uma frase de Santo Agostinho, né? Jurar é tomar Deus por testemunha da verdade. Né? Então, pro cristão, você tomar o nome de Deus em vão, você colocar Deus como um álibi da sua vida, é extremamente complicado. Tá? É um pecado. Lembrar de santificar o dia de domingo. Também é uma questão um pouco polêmica, né? Pô, Bruno, mas o mandamento na Bíblia não fala que é sábado? Por que então agora é domingo? Porque Jesus é muito maior que o sábado. Entende? O domingo, antigamente, era a primeira-feira. Olha que legal. Tá? Era a primeira-feira. Hoje, o domingo, é o dia do Senhor, dias Domini. Depois eu vou postar aqui no grupo, eu não sei se eu postei na semana retrasada, sobre o calendário cristão. Como é que foi formado o calendário cristão? Por exemplo, você pega o mês de outubro. O mês de outubro é 8, tá? Ó, o mês de setembro é 7. O mês de dezembro é 10. E por que setembro é 9 se é setembro? Olha como é que está um nó na cabeça. Tem toda uma história por trás disso, tá? Então, Jesus é muito maior que o sábado. Então, nós celebramos a ressurreição do Senhor. Né? Acabamos de celebrar, ainda estamos celebrando a ressurreição do Senhor. Tá? Claro, gente, você pode fazer um churrasco no domingo? Pode. Você pode jogar um futebol? Pode também. Mas a prática religiosa em primeiro lugar. Sempre. Tá? Domingo sem missa, semana sem graça. Tá? Então, estar no altar do Senhor. Não simplesmente para cumprir o preceito. Se for para cumprir o preceito, gente, meu Deus do céu, né? Não é que invalida você não ir na missa, tá? Não é que vai invalidar. Né? Eu jamais vou falar assim, se for um fake news que fizeram uma vez com o Papa Francisco, né? Isso é fake news, não disse isso não. Né? Se é para ser cristão desse jeito, é melhor que não seja. Ele não disse isso. Tá? Isso é quase um donatismo, né? Como que todo cristão tem que ser perfeito para ser cristão. Não é ter um, filho.
Tá? Ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Tá? É, Agora, se você não vai na missa simplesmente para cumprir o preceito, é um pouco complicado, né? Você vai na missa porque você tem a necessidade, primeiro, de estar junto de Deus e, primeiro, de agradecer a Deus por sua vida. Tá? Como é que é cumprir preceito? Ah, tem o jogo do Flamengo 4 horas da tarde. Então eu vou de manhã para ficar livre. Não, você não fica livre. Você pode escolher um horário adequado para você, tá? Mas que não que qualquer atividade não seja impedimento para que você não esteja na missa, tá? E a gente está vivendo um momento muito interessante, né? Há quanto tempo você não vai numa missa presencialmente? Eu tenho mais de 30 dias. Ó, a gente está exatamente há 30 dias sem missa, presencialmente. Claro, todo dia tem missa na televisão. Todo dia tem missa no YouTube. Todo dia tem missa. De 5 em 5 minutos no mundo, tem alguém celebrando uma missa. Então, quando o padre quebra a partícula, parte a partícula, para ser redundante, né? E coloca aquele pedacinho do pão dentro do cálice, é a nossa participação no mistério. Sabe, um pouco essa história. Com certeza o Padre João já deve ter feito uma missa explicada com vocês. Missa explicada com o Padre João é um negócio assim inacreditável, porque é um mestre, né? A Eucaristia era celebrada pelo Papa em Roma, tá? Era uma Eucaristia. E essa Eucaristia era distribuída. Foi assim que São Tarcísio foi martirizado, o padroeiro dos coroinhas. Que ele pegou a Eucaristia que foi celebrada pelo Papa e foi distribuir. Só que depois a igreja foi crescendo, 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 crescendo de uma tal forma que os ministros, os bispos, começaram a ordenar colaboradores, que são os padres. Só que, quando você quebra a partícula e coloca um pedacinho dentro do cálice, você está falando que o pão é um e que o corpo de Cristo é um. Uma vez, o João, meu filho, devia ter uns 4, 5 anos, né? Aí, ele viu a lua no céu. Aí eu falei, pai, a lua. Eu falei, ah, filho, que bonita a lua, né? Aí a gente andou um pouco mais, ele falou assim, pai, outra lua. Aí eu falei, não, filho, é a mesma lua. Assim é a Santíssima Eucaristia. Você não tem Eucaristia no Alto da Serra, você não tem Eucaristia dividida em São José do Rio Preto. Você tem o corpo de Cristo, único, na presença sacramental nos lugares, mas é um corpo, tá? Um Senhor. Vamos lá. Honrar teu pai e tua mãe, tá? Isso aí é muito interessante. Muito interessante. E a Bíblia, ela é muito cuidadosa quando fala dessa passagem, né? desse mandamento. É interessante você pegar, se não me falha a memória aqui, Mateus 7, que vai falar assim, olhai e vede os lírios, não semeiam nem tecem, e nem Salomão, com toda a sua glória resplandecente, se vestiu como um deles. Tá? E ele continua. Pode uma mulher se esquecer do fruto de suas entranhas? Pode, gente. Uma mulher pode se esquecer que deu à luz a um filho? Difícil, né? Jesus vai completar. Se no mundo existir tal mulher, eu jamais te esquecerei. Agora, uma mulher esquecer que gerou é muito complicado. Agora, um pai ou uma mãe não amar o que gerou é mais comum do que se imagina, infelizmente. Um filho
que foi gerado não amar quem gerou, infelizmente é mais comum do que se parece. Então, o mandamento ele é bem preciso. Honrar. Honrar teu pai e tua mãe. Claro, gente, que é muito complicado, né, na sociedade de hoje. Eu falo isso para os alunos da faculdade, né, brincando, né? Toda vez que você ficar chateado com o pai e mãe, você tem que lembrar que quando você tinha, de repente, a idade dessa bebezinha aí, ou até um pouquinho mais velho, assim, a idade do João quando ele via a lua, assim, 4, 5 anos, né? Quando ele achava que tinha mais de uma lua. Você, às vezes, tem aquela frase que você falava para sua mãe, né? Ou para o seu pai. E é uma frase até que emociona as pessoas quando eu repito, né? E muitas vezes essa fala era dita num rompante, né? Então, rompi o silêncio da casa. E era mais ou menos assim. Dependendo da região, tem uma certa diferença. Mas era mais ou menos assim. Vê se você vai se identificar, Alex, Marinês, vê se vocês, Solange, vê se vocês vão se identificar, Sinara, Gabriel, Ivana, Natan, né? A Grace, a Simone, a Sônia, vê se vocês vão se identificar. Vê se vocês falaram isso pro teu pai e tua mãe. Pai, acabei! Quem falou isso pro pai e pra mãe? Pai, vem me limpar. Filho que fica de mal, ou que não fala com pai e mãe, tem que lembrar que por mais miserável que o pai e a mãe sejam, muitas vezes limpou muitas tuas sujeiras. Olha, isso arrebenta com qualquer um, né? Isso eu falo pro pessoal da faculdade, o pessoal acha engraçado, mas é verdade. Então, honrar teu pai e a tua mãe. Não matarás. Uma das passagens mais sensacionais das Sagradas Escrituras, né? Caim matando Abel. Caim matando Abel. Abel apresenta as primícias da terra a Deus, Caim também. Só que Deus se alegra um pouco mais com a oferta de Caim, de Abel. Caim fica com inveja e mata Abel. Ó, a passagem bíblica, gente, é sensacional. Deus pergunta assim: Caim, onde está o teu irmão? Caim vira para Deus e fala assim: acaso, pois, sou eu o vigia do meu irmão? Olha, gente, pega essa passagem bíblica e coloca nos dias de hoje. A indiferença. Acaso sou eu o guarda do meu irmão? Em outras traduções vão falar isso. Ó, acaso sou eu o guarda do meu irmão? O que eu tenho a ver com o meu irmão? Tem tudo, né? Lembra lá da Edith Stein? Da Santa Edith Stein? O amor será medido na maneira que você ama o seu irmão. Eu quero muito que vocês leiam essa passagem de 1 Coríntios 13, de 1 ao 13, tá? Para a gente poder meditar os mandamentos. O mandamento é pautado no amor. O mandamento, meus irmãos, não é uma cangalha que aprisiona, tá? O mandamento é um caminho. O documento de Aparecida vai falar o seguinte: as nossas normas e regras não são portas, são caminhos. A nossa doutrina não é porta, é caminho. Entende? O cristianismo, meu irmão, olha para mim. O cristianismo é uma proposta de amor. Não é imposto de maneira nenhuma.
Entende? E aí, o diálogo continua. Deus pergunta para Caim: Caim, onde está o teu irmão? E ele fala: Acaso sou eu o guarda do meu irmão? Acaso, pois, sou eu o vigia dele? E aí Deus vira para Caim e fala assim: Caim, o sangue do teu irmão clama por justiça. E é uma das menores passagens bíblicas, né? Que fizeste? O que tu fez com teu irmão? Olha, então, não matarás. A gente vai começar agora alguns mandamentos que tem que fugir um pouco da literalidade. O que isso quer dizer? Por exemplo, você tem aqui amar a Deus sobre todas as coisas. O que é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que não tomar seu santo nome em vão? É não tomar seu santo nome em vão. O que é lembrar de santificar o domingo? É lembrar de santificar o domingo. O que é honrar pai e mãe? É honrar pai e mãe. Agora, o que é não matar? É só não tirar a vida física? Será? Claro que não. É tirar a vida física também. Quantas vezes, gente, a gente mata o irmão com a língua, com um comentário malicioso, com um sorriso de sarcasmo. Olha que coisa complicada. Né? Quantas vezes a gente mata o nosso irmão com uma inveja, com uma maledicência, com um conselho atravessado. Ah, faz isso sim, vai dar certo. Tá? Quantas vezes a gente mata o nosso irmão com a indiferença? Caim matou o irmão 2 vezes. Quando Deus perguntou para ele, Caim, aonde está o teu irmão? E ele fala assim, eu não sou o guarda dele. Matou pela primeira vez. Você é o guarda do seu irmão, sim. Você tem uma responsabilidade por ele, sim. Claro, primeiro por você. Mas, se você não se incomoda com seu irmão, que cristianismo é esse? O próprio Jesus vai falar isso. Como que você ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê? Entende? Então, existem várias formas de matar. Vamos lá. Não cometerás adultério. É a mesma coisa, gostar da tartaruguinha, né? Não cometerás adultério. Funciona da mesma forma que não matarás. Será que não cometer adultério? Será que cometer adultério é simplesmente chegar às vias de fato com uma outra pessoa? Será? Ou será que tem graus de adultério? Tem, sem dúvida nenhuma, graus de adultério. Ó, se existe graus que você mata a pessoa até o extremo, que é tirar a vida, até o extremo que você chegar às vias sexuais de fato com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, tem graus. A gente pode aqui elencar alguns graus. Né? Ó, isso aqui é uma fonte inesgotável de adultério hoje, gente. Os grupos de WhatsApp. Tá? Como são os grupos de WhatsApp hoje? Né? Grupos de WhatsApp de amigos da empresa. Né? A pornografia. Não é pornografia porque não é escrita, né? Pornografia, não é escrito, né? Mas vídeos, conversas, tá? A nossa cultura, infelizmente, é uma cultura muito erotizada. Eu estava relendo uma carta do Papa Bento XVI, chamada Deus Caritas Est, Deus é Amor.
E ele vai falar, de uma maneira muito interessante, vale muito a pena ler essa carta, que o amor de Deus é um amor eros pelo homem. E aí, quando você lê isso pela primeira vez, você se espanta, né? Pô, mas o amor eros é um amor erótico. E o Papa Bento vai explicar que o amor erótico não é simplesmente o amor do sexo, o amor entre homem e mulher. O amor erótico é o amor de querer estar junto do outro. E quando Deus quer estar junto do outro, quando Deus quer estar junto do outro, ele completa assim o amor ágape, o amor pleno. Agora, o que é erotização hoje? Gente, hoje você vê é, crianças de 13 anos de idade totalmente erotizadas. Isso também está dentro do adultério. Isso também está dentro do bojo, que é o adultério. Então, existe o adultério em si, que é as vias de fato, como aqui não matarás, que é tirar a vida, e existem os graus de adultério. Tá? Que Deus vá purificando o nosso coração e a nossa mente aos poucos. Né? Sem dúvida nenhuma, uma das grandes dificuldades hoje da vida conjugal é a erotização da sociedade. Tudo é extremamente erotizado. E isso também está dentro dos graus de adultério. Vamos avançar. Mesma coisa. Não furtarás. Vai lá. Será que não furtar é isso aqui? Você roubar alguém? Roubar um bem de alguém? Tá? Ó, tem graus de furto. Tá? Você pode furtar algo físico. Ah, roubei a sua régua. Roubei o seu celular. Ou pode furtar algo que está relacionado aos processos psicológicos. Tem pessoas que furtam a paz umas das outras. Isso também não furtarás. Já viu aquela pessoa? Não precisa falar, não, tá? Pensa. Pensa, criança. Pensa na mente. Que chega e a paz acaba. Na fábrica, na família. Tá? É assim. Não furtarás. Também tem vários significados. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Olha a língua de trapo, né? Ó, Solange, olha para a imagem, Solange. Ó, vou tirar, Solange. Eu tirei a imagem. Ó, vou tirar, Solange. Ó. Essa imagem é maneira, né? Legal, né? Ó, corta a língua fora, criança. Tem uma historinha muito legal, né? Foi um rapaz se confessar com o padre, né? E aí ele falou assim, ó, padre, eu falei mal daquela moça lá. Falei que ela era isso, que ela era aquilo. E não é nada disso. Eu tava com raiva, porque ela não quis me namorar, e eu inventei um monte de coisa dela. Isso não acontece, não. Só acontece aqui em Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, não acontece, não. É só aqui. E aí o padre falou assim, tá bom, meu filho, tá perdoado. Mas antes você vai ter que fazer uma penitência. Essas histórias têm várias versões, tá? Tô aqui eu loucubrando uma, tá? Então o que você vai pegar? Você vai pegar um saco, tá? De pena de galinha, pena de ganso, tá? Galinha porque tem frango aí em São José. Vai desfiar aquilo e vai chegar no alto da montanha. Quando bater o vento, tu rasga o saco. Aí depois, você vai catar pena por pena, sem deixar um grãozinho. Eu tenho gato. Meu gato tá doente. Tava com esse casaco azul aqui.
E eu tive que dar remédio pro meu gato. O que eu tive que fazer com o gato? Peguei o gato, botei o gato no colo, abri a goelinha dele, tadinho, e apertei. O casaco ficou tudo cheio de pelo de gato, né? Tive que, ó. Mas se você olhar bem aqui, vai ter um pelinho aqui, vai ter um pelinho aqui, vai ter um pelinho aqui, ó. Tem outro pelinho. Assim é a maledicência. Assim é você falar mal de alguém. Acontece dessa forma. É impossível reparar. Impossível. Quando você fala mal de alguém, é impossível ser reparado. Não tem como reparar. Mesmo que você fale publicamente, olha, gente, eu quero pedir desculpa por aquilo que eu falei. A pessoa que ouviu aquilo levou aquilo para outro, e 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 para outro. Só quem já sofreu uma calúnia na vida sabe o mal que isso causa. Só que, graças a Deus, na igreja não acontece. Né? Na igreja a gente não fala mal de ninguém, gente. Na igreja a gente não fala mal do bispo. Na igreja a gente não fala mal do padre. Tá? Na igreja a gente não fala mal da ministra da Eucaristia, da moça que arruma a igreja. Na igreja não acontece essas coisas, né? Deixa eu retomar aqui. Vamos avançar. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Ronan chegou aí. Ó. Inveja, né, minha gente? Inveja. Tomás de Aquino vai definir a inveja. Se você tiver um caderninho aí, anota, porque isso é muito legal. Tá? O que é inveja? É a tristeza sobre a felicidade do outro. É a tristeza sobre a felicidade alheia. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Por exemplo, vocês perceberam hoje que eu estou com fone de ouvido aqui do João. Né? Estou tirando aqui o fone, mas falando no microfone. Ó. Olha que fone legal. Esse aqui é o fone que ele joga lá o videogame dele. Aí eu falei, João, me presta esse fone, porque eu falo um pouco mais baixo, a qualidade fica muito boa. Pá, pá, pá. Peguei emprestado pro fone. Aí vamos colocar que o Alex vai fazer lá uma chamada de vídeo. E ele pergunta assim para mim, Bruno, aquele fone que tu estava usando aquele dia, tu comprou onde? Ah, eu comprei num lugar assim, assim, assim. Foi caro? Foi, não, foi mais ou menos. Pô, acho que eu vou comprar um para mim. Pô, compra assim que é muito bom. Isso é inveja? O que vocês acham? Eu também acho que não, Alex. Por exemplo, ó. Eu às vezes, isso aqui faz um pouco de sucesso, naquele meu negócio de slide. Às vezes eu vou lá, passo o slide para cá, passo o slide para cá. Fala, Rolando. Deixa eu fechar aqui o Rolando, senão não vai ficar. Nesse Ronan, Oi? fecha teu microfone aí, irmão, por favor. Valeu, obrigado, meu irmão. Aí, né, eu tô lá com o meu slide, passando para cá, passando para lá, passando para cá, passando para lá. Aí a pessoa pergunta assim, pô, Bruno, que passador de slide legal, onde tu comprou? Eu comprei um lugar assim, assim, assim. É caro? Eu falei, não, pô, não é tão caro não, não vale a pena. Pô, vou comprar um igual. Será que você é inveja? Não. Você viu uma coisa legal, você viu uma coisa bonita, e você quer uma coisa parecida. Por exemplo, imagina, gente, se querer uma coisa igual ao outro fosse inveja. Todo mundo ia ser invejoso, né? Porque as roupas são muito parecidas, não são? Para nós homens, então, Ronan, Alex, o que o homem usa, gente? Sapato, calça jeans e camisa. Tem muita saída? Tem não. Ou então, vou comprar um carro. Mas carro que você vai comprar? Vou comprar um carro Ford. Pô, tá invejoso, hein? Porque o meu carro também é Ford. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Agora, o que é inveja?
É você ficar triste porque o Alex tem e você não tem. Mas não é só isso. É você alimentar um orgulho sobre isso. Deixa eu tentar melhorar. Vamos colocar o seguinte: mas por que o Alex tem um celular muito melhor do que o meu? Por que o Alex tem um celular muito melhor do que o meu? Se eu sou uma pessoa, olha só o orgulho, olha só a cerne da inveja, olha que coisa. Gente, isso é do demônio, tá? Se tem uma coisa que é a mão do inimigo na vida da pessoa, isso é inveja, tá? Pô, por que o Alex tem um celular muito melhor do que o meu, se eu sou uma pessoa muito melhor do que ele? Isso é muito injusto. A gente não fala assim às vezes do vizinho? Rapaz, esse miserável desse vizinho não ajuda ninguém. Esse miserável desse vizinho passa nem cumprimenta a gente, passa de carro, não dá carona. E eu só vejo esse vizinho crescendo, 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 crescendo. Por que minha vida fica nesse marasmo se eu sou muito melhor do que ele? Olha a inveja. Eita, lelei. Inveja. É a tristeza, a mágoa, o rancor e o ódio que nós temos pela realização do outro. E tinha que ser o contrário. Quando o outro está bem, que bom. Graças a Deus. Eu sei que é difícil, não é uma coisa fácil, né? Porque a gente se considera também merecedor das coisas. Mas Deus sabe todas as coisas. Geralmente, quando a gente olha para alguém que é bem sucedido, né? Ou não apenas bem sucedido financeiramente, gente, mas que tem uma vida legal, que é uma pessoa legal, tem uma esposa, um marido legal, tem os filhos que se dão bem em casa, tem uma família bacana. Não é assim? O que às vezes a gente pensa? Pô, o que eu fiz para não ter isso? E às vezes a gente acha que uma pessoa que tem isso tudo deu, deu uma pessoa que deu sorte. Falar que uma pessoa deu sorte, gente, é a cerne da inveja. Nada cai do céu. Tudo é fruto de muito trabalho, muito esforço. Só você sabe o esforço que você fez, não para ter as coisas, mas para ser o que você é hoje. Entende? Vamos terminando. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Fura olho, né? Ó, o 8, o 9 e o 10 estão totalmente relacionados. Porque aqui, ó, o 8, o 9 e o 10 é a inveja e insatisfação. Para o judeu, casa e mulher é a mesma coisa. O judeu é assim. Tá? O judeu vai colocar casa e mulher sendo a mesma coisa. Pô, por que o esposo dele, por que o esposo dela se bem que hoje fala que tem muito esposo dele, né? Minha gente, não é mole não. Né, Ronan? Ronan tá rindo lá. Né? Por que o esposo dela é uma pessoa compreensiva e o meu não é? Se eu sou uma pessoa muito melhor do que ela, se eu cozinho melhor do que ela. Não é assim também? Isso é inveja. Então a cobiça também está junto com a inveja. Tá, gente? Agora, esses mandamentos sempre têm virtudes que o acompanham. Depois que a gente entrar em cristianismo mesmo, né, a gente ainda está em raízes judaicas do cristianismo. A gente vai falar dos 7 pecados capitais, tá? Os 7 pecados capitais, os pecados que estão relacionados à capita, à cabeça, tá? Que é gula, avareza, preguiça, orgulho, luxúria e inveja. É assim, ó. Eu vou anotar aqui para vocês, ó. Ó.
Olha lá. Gaipoli. Gula, avareza, ira, preguiça, orgulho, luxúria e inveja. Tá? Gaipoli. Nunca mais vai esquecer. Gula, avareza, ira, preguiça, orgulho, luxúria e inveja. Tá? Ah, Bruno, e a vaidade? A vaidade não é pecado capital? A vaidade está dentro do orgulho, está dentro da preguiça, está dentro da gula, está dentro da ira, está dentro da luxúria. A vaidade está tudo. Quer ver? Ó, gula, ó. Ô, rapaz, fui no festival de pizza e eu comi 34 pedaços. Eu comi 45. Vaidade. Pô, comprei um carrinho. Pô, o carro é bom, rapaz. Ar-condicionado é bom. Ah, pô, mas teu carro aqui é 1.0? Eu falei, 1.0. Ah, o meu é 2.0. Vaidade. Ó, entende? O cara quer ser mais do que o outro. Se mostrar mais. Tá? Deixa eu voltar aqui e botar o outro slide rapidinho. Então, estou falando de Moisés, tá? Salvo das águas, vocação de Moisés, e aí os 10 mandamentos, e aí vem Josué. Moisés, tá? Tem a famosa cena chamada Águas de Meriba. Moisés vai duvidar que daquela rocha sairia água. O que acontece? Ele fere a rocha 2 vezes, meio que duvidando que dali vai sair água. E aí Deus fala: Moisés, porque você duvidou de mim, contemplarás a terra prometida e não entrará nela. E aí tem Josué e o famosíssimo cerco de Jericó. Aí em São José do Vale do Rio Preto tem cerco de Jericó, gente? Alguém pode me responder? Alex, Sinara, Gabriel, ninguém? Vocês estão aí mesmo? Alex? Tem sim, professor. Tem o cerco de Jericó. Tem. Hoje o cerco de Jericó na igreja representa uma coisa diferente do que foi esse cerco de Jericó. Esse cerco de Jericó foi uma batalha, verdadeiramente, uma guerra, tá? Mostrando que Deus estava totalmente lá com os israelitas. Mas esse assunto para a próxima sexta-feira.